Uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná discutiu ontem o impacto do aumento da tarifa do transporte público em Curitiba. O principal objetivo do encontro foi apresentar alternativas para que o sistema possa seguir o exemplo de outras cidades do Paraná que estão reduzindo o preço das passagens de ônibus. O deputado estadual Requião Filho, que propôs essa discussão, afirmou que não há transparência do sistema para comprovar a necessidade do aumento que impactou os empresários, estudantes e trabalhadores. Ele também apontou a necessidade de revisão dos contratos. Esse novo reajuste passou a ser cobrado em março, um aumento de quase 10%, um aumento quase que o dobro da inflação, sem nenhuma transparência, sem nenhum aviso, gerando um impacto enorme para empresários, estudantes e usuários do sistema como um todo. A falta de transparência é notória, os números e percentuais podem ser questionados dependendo do estudo, mas o impacto gerado para estudantes e comerciantes em Curitiba, ele é inegável. O que nós temos aqui é que temos um problema com a licitação do transporte coletivo ou a não licitação do transporte coletivo há pelo menos 40 anos. O aumento da tarifa foi anunciado no dia 28 de fevereiro e entrou em vigor horas depois. A passagem em Curitiba passou de R$ 5,50 para R$ 6,00 e é a passagem mais cara entre as capitais brasileiras. Seguindo na contramão de Curitiba, várias outras cidades do Paraná estão reduzindo o valor das tarifas do transporte público ou deixando de cobrar a passagem. É o caso de Paranaguá, uma das primeiras cidades a implantar a tarifa zero no estado. Também há experiências de gratuidade no transporte de 4 barras, Matinhos, Ivaiporã, Venceslau Brás, Guaraqueçaba e também em Pitanga. Outras cidades do Paraná que estão reduzindo o preço das passagens, como Araucária. Além de diminuir o valor, houve um aumento na frota de ônibus que conta hoje com 93 veículos que estão equipados com Wi-Fi, com internet. Uma consequência positiva foi o aumento dos usuários do sistema, desde que a passagem começou a baixar. O processo para reduzir o preço da passagem começou em 2018, quando havia 32 mil usuários por dia. Hoje, são 62 mil pessoas utilizando os ônibus diariamente. Além de novos veículos, a frota está recebendo câmeras de monitoramento para ampliar a segurança dos passageiros. Toledo, no oeste do estado, também vem praticando a redução da tarifa desde 2020. O município oferece ainda 6 mil passagens livres ao mês por meio do passe social. De acordo com o prefeito de Toledo, Beto Luniti, o município é responsável por subsidiar o sistema, o que permite manter a passagem mais barata. O município aporta R$500 mil por mês, recebe 6 mil passes à disposição, que são os chamados passes social. E com essa intervenção que fizemos, nós conseguimos equilibrar o sistema e fazer com que o preço da tarifa do transporte coletivo seja R$ 13,50. Luniti afirma que o objetivo é diminuir ainda mais o preço e deixar a tarifa em R$ 2,00 em breve. Ele também diz que tem como objetivo conceder gratuidade para o transporte de estudantes que hoje pagam pela passagem. Hoje a passagem está R$ 3,50. A ideia da nossa gestão é que se mantenha nesses patamares para baixo e, naturalmente, com o subsídio que o município precisa, evidentemente, aportar para equilibrar o sistema de transporte coletivo. Na semana passada, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, anunciou uma redução da tarifa. A passagem, que hoje é de R$ 5,50, deve passar para R$ 4,00. A prefeita Elizabeth Schmidt afirma que houve um planejamento para fazer o aporte necessário dentro do sistema e, assim, reduzir o preço da passagem. Conseguimos reduzir a passagem de R$ 5,50 para R$ 4,00, nos preparando desde o início do governo. Foi planejamento e provisionamento. Temos caixa. O benefício não atinge só o usuário. Atinge a produção, o empresariado, estimula o emprego, diminui o número de carros e motos nas ruas, ameniza a poluição, racionaliza recursos e ainda contribui com aqueles que têm menores salários. De acordo com a previsão da Prefeitura de Ponta Grossa, será necessário um aporte de R$ 26 milhões em 2023. De 28 milhões em 2024 e 30 milhões de reais para o ano de 2025.
Olha, nós procuramos a Prefeitura de Curitiba e também a URBS, que é responsável pela gestão do transporte coletivo na cidade, para comentar esses exemplos que trouxemos aqui também sobre outras cidades. A assessoria de comunicação encaminhou a mesma nota que divulgou no dia 28, quando o anúncio foi feito aí de aumento. O texto afirma que o reajuste é o mínimo possível para manter o sistema e que os insumos que compõem a tarifa técnica aumentaram mais que a inflação, sendo o diesel o principal vilão. A nota reafirma que, na verdade, o preço da passagem sem o subsídio da Prefeitura e do governo federal seria de R$ 7,05. A nossa produção questionou a URBS e também a Prefeitura se haveria um caminho a ser seguido que possibilitasse que a tarifa da capital pudesse ser reduzida, como ocorre em outras cidades, mas não tivemos resposta. Vamos lá, então você viu ali que nós trouxemos exemplos de cidades que têm uma gestão que parece mais inteligente. São cidades que conseguiram resolver de várias maneiras, cada uma ao seu modo, a passagem de ônibus. Estão cobrando menos. Enquanto Curitiba vai na contramão do interesse público e aumenta as passagens acima da inflação, inclusive, há outras cidades aqui do Paraná que buscaram soluções, né, mais inteligentes, que estudaram o tema e conseguiram achar condições para baixar o preço da tarifa. Curitiba já foi, não é mais. Já foi referência mundial em transporte coletivo. Gente do mundo todo vinha aqui para ver o que nós fazíamos na capital do Paraná e levava as experiências de Curitiba para as suas cidades. Nós éramos referência mundial. Nós perdemos essa capacidade de inovação em soluções urbanas, principalmente no transporte coletivo. E enquanto prefeitos ali, trouxemos 2 deles, de cidades polos. Isso aqui não é cidade, não, que seja irrelevante. Não, são cidades polos. Toledo, Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma das cidades que mais crescem no Paraná nesse momento. Aqui, do lado de Curitiba, do lado, coladinho, tem Araucária, que também reduz a tarifa. Não só reduz, Bia, Pedroso, ouvintes, como melhora o sistema. A Araucária renovou, ampliou a frota e colocou Wi-Fi nos ônibus, reduzindo o preço da tarifa. Curitiba não tem nada disso. Pelo contrário, tem um sistema falido, que não funciona. São 7h24 agora, tenho certeza que tem gente espremida, feito lata em sardinha, em ônibus aqui de Curitiba, e está pagando a tarifa mais cara do Brasil. Quando é que Curitiba começou a perder essa capacidade inventiva? Talvez quando o prefeito começou a fazer piada sobre o assunto e não encarar a população. Ele demorou vários dias para comentar o aumento da passagem, Bia, você lembra bem. E quando comentou aqui para a Jovem Pan News, a nossa repórter, a Vanessa Fontanella, interpelou o prefeito, ele disse, não, vão perguntar para o pessoal do Oriente Médio, é eles que mandam no preço do petróleo. Então ironizou, fez piada. Talvez seja esse o motivo. Isso não está na pauta de preocupação dele. Talvez seja esse o motivo. É lamentável que Curitiba, que já foi referência em inteligência em soluções urbanas, tenha perdido essa capacidade. Nós retrocedemos. É por isso que essa audiência na Assembleia é tão importante. Já que parece que a Prefeitura não quer debater o assunto, mandou falar com o pessoal do Oriente Médio, a gente sim que quer conversar sobre isso. E audiências como essa são imprescindíveis para que a gente consiga tentar achar soluções. Que aí vão me dizer, já sei que vão me dizer, Mark, você está comparando cidades que colocam subsídio na passagem, Araucária, Toledo, o prefeito explicou ali, Ponta Grossa. Ora, Curitiba também coloca. Curitiba vai colocar esse ano, 156 milhões de reais em subsídios na passagem de ônibus da capital. Aliás, parte desse dinheiro do governo do estado, inclusive. Curitiba coloca cerca de 90 milhões, o governo do estado coloca 60 e poucos milhões. Não sei porque o governo do estado só investe aqui em Curitiba. Se eu fosse prefeito interior, eu reclamaria também. Ué, se Curitiba tem direito, Pedroso, eu também tenho. Qual que é a diferença? Né? Então, não é nem só dinheiro da prefeitura de Curitiba, o governo do estado também coloca dinheiro aqui. Então, são mais de 150 milhões em subsídios. E sempre que você ouvir essa palavra, lembre-se que é o seu dinheiro.
É o dinheiro do pagador de impostos. Então aqui nós pagamos 2 vezes. Que você paga com o seu imposto, são 150 milhões, reforço, que vão ao sistema de transporte coletivo e paga na catraca a tarifa mais cara do Brasil. Dá para entender? Olha, é muito difícil entender. Porque a gente tem acompanhado, Mark, uma mudança no perfil de muitos dos gestores por aí. Que antigamente você tinha prefeitos, você tinha, né, os mais diversos secretários com capacidade de inovação. Vamos olhar para o passado. Pega o que foi feito ali na 15 de novembro, quando se tomou a decisão de fechar e transformar numa rua comercial. Foi uma inovação, buscou uma solução diferente para fortalecer o comércio e melhorar a circulação no centro da cidade. Quando os parques em Curitiba foram implantados para ajudar a proteger a área de manancial e também evitar muitas das invasões de terra naquelas regiões, foi uma inovação, se fez o diferente. A gente tem que sair dessa visão única e exclusivamente gerencial, que daí fica com esse papo, olha, a planilha é isso, a planilha é aquilo, a planilha é clara uma vírgula, para não falar outra coisa. Tá? Se é pra gente ficar acompanhando só contas a pagar e contas a receber, você não precisava de tanta gente, você não precisava de prefeito, vice-prefeito, técnico, isso e aquilo, para fazer mais do mesmo. Porque se é isso, tira toda essa gente, Mark, implanta ali um gestor de condomínio e deixa acontecer. Que daí pelo menos a gente estaria pagando menos. Então, função de gestor público é inovar. Isso que o Mark está cobrando, é esse o papel, é essa a essência. Para isso que existe o IPUC, para isso que existem os técnicos que ali estão, que é para pensar o diferente. Olhar aquela planilha e dizer que simplesmente se dependesse dela a gente estaria pagando mais de R$7, não serve para nada. Para nada. Mark, adianta alguma coisa? Alguém fala, não, você estaria pagando mais ainda. Você já paga caro, mas fica tranquilo, você estaria pagando mais se não tivesse subsídio. Meu Deus do céu, é colocar o nariz de palhaço na gente. Então o que precisa ser discutido é quais são as estratégias para reduzir isso. Que tipo de estudo está sendo levado adiante para você mudar a planilha, rever o custeio ali. Será que os ônibus agora que estão sendo colocados, eles têm um desgaste parecido com os que eram do início do contrato? Será que eles não têm uma durabilidade maior? Ali, a estrutura de pneu, o consumo de combustível, tudo mais. Será que não mudou as características? A gente não pode mexer nessa planilha, rever talvez a lucratividade desses contratos, Marco, porque é isso. A gente paga 2 vezes, a gente paga às vezes 3 vezes, na pandemia teve socorro, ou seja, não adianta ficar discutindo nesse momento esse detalhe do subsídio. O que a gente precisa reduzir então, ali o custeio real da tarifa, talvez implantar novas fontes de receita, publicidade, enfim, outras estratégias. O que não dá é para a gente ficar pagando mais do mesmo, implantando cada vez mais subsídio que distorce e que não resolve. Então, quem sabe se os técnicos agora de Curitiba, que já foram um exemplo, Mark, circularem ali, olharem outras regiões do mundo e talvez até regiões aqui do Paraná que conseguiram encontrar soluções para que o subsídio baixe concretamente a passagem. Porque aqui o subsídio sobe, busca-se dinheiro no governo do estado, no governo federal e a passagem segue subindo. Então eu não entendo. Aqui o subsídio segue subindo e a passagem vai atrás. Não tem a mínima lógica. Dizer simplesmente que o diesel subiu é falar uma obviedade. A gente precisa de inovação e não de repetição e mais do mesmo. É um sistema falido. Veja, a principal reclamação das famosas planilhas da Urbis é que o número de usuários só cai. Mas se você aumenta o preço e oferece um serviço ruim, vai cair mais, amigo. Vai cair mais. E quer saber o ponto contrário? Volto para o cara, Pedroso. Dobrou o número de usuários depois que o sistema melhorou. Eram cerca de 30 e poucos mil, 32 mil, está em 60 e pouco. Né? Por quê? Porque melhorou o ônibus, porque chegou no horário, porque tem ar-condicionado, porque tem Wi-Fi. Então vira uma opção. Hoje, pegar ônibus em Curitiba é um martírio. Só pega quem não tem outro jeito. Se eu tiver como pegar um Uber, rachar um Uber com um colega de trabalho para não pegar o ônibus, se eu puder ir a pé, eu vou para não entrar no ônibus. Então é um martírio. Só pega quem não pode ter outra opção mesmo. Então é por isso que não vai crescer o sistema nunca. E se cada vez menos gente usa, mais vai subir o preço. Então não dá mais, não é sustentável. E os ouvintes me lembram aqui, o contrato vence agora, em 2025. Qual o debate está sendo feito sobre isso? Está na hora de chamar os técnicos, sentarem todos à mesa e começarem a desenhar soluções? Eu não estou dizendo que é fácil o debate, ninguém está dizendo isso aqui. Mas nós estamos dizendo que há cidades que estão pensando em outras soluções. Elas não servem para Curitiba, podem ser que não sirvam mesmo. Mas nós temos que olhar para o que está acontecendo lá fora e não falar simplesmente, conversem lá com a OPEP, conversem lá com os produtores de petróleo, porque eu não mando nisso. Isso é mentira.
E a função do gestor público é buscar soluções. Então, o debate tem que acontecer e nós temos que forçar o debate. A imprensa, né, os setores organizados da sociedade civil, os usuários, os vereadores. Cadê os vereadores, hein? Todo mundo quietinho, vaquinho de presépio. Cadê a Câmara de Curitiba para pautar esse debate? A Assembleia está tendo o que fazer, Pedroso. Alô, meus vereadores. Pautem vocês essa conversa. É sua responsabilidade, meu caro vereador, debater os temas da capital. Ninguém está falando nada, nem a oposição. Aproveitem pelo menos para colocar suas pautas, nem para isso estão servindo. Então é lamentável, né, que a gestão municipal, a Câmara de Vereadores esteja dormindo, todos em berço esplêndido, né? E os deputados é que estão pautando esse debate. Espero que isso se resolva. Esse assunto, Bia, mexeu com os ouvintes, inclusive a live está bombando também aqui pelo WhatsApp. Sem dúvida, porque a gente tem pessoas aqui que nos acompanham pelo YouTube que estão no ônibus e que usam transporte público, usam transporte coletivo de Curitiba. Olha, a Eliane Mara Brandão comentou que ontem precisou levar o filho dela de ônibus, tava uma lata de sardinha e ela complementou dizendo: meu Deus, não foi a experiência que ele esperava. O filho também, criança cria expectativa, né, para andar de ônibus, e quando percebe que tá lá espremida dentro de um veículo, balançando para lá e para cá dentro da cidade, percebe que na verdade não é tão divertido quanto parece. O Gerson Cordeiro comentou R$12 ida e volta. Eu só uso agora aplicativo de corrida, vale mais a pena aqui, segundo o ouvinte que precisa também se locomover aí diariamente para conseguir ir para o trabalho. O Douglas Rodrigues disse que o transporte de Curitiba faliu. O Carlos César Comite disse: Curitiba para cidade inteligente, ela é meio burrinha nesses casos de mobilidade, fazendo um paralelo com o fato do município estar entre as 21 cidades mais inteligentes do mundo. O Jorge Finiano saiu em defesa aqui do prefeito Rafael Greca em meio a tantas críticas no nosso chat. Ele disse: temos um representante que é especialista em cidades inteligentes, porém precisa de mais espaço para fazer acontecer. Que espaço seria esse? Espaço se cria, viu? Espaço se cria. Bom parlamentar, Pedroso, cria espaços. Eu tô cansado de escutar. Esses dias, deputados federais mandaram para cá uma nota: olha, não fui chamado para discussão do pedágio. Que não tem que ser chamado mesmo, amigo. Você é representante do povo, foi eleito para isso. Pé na porta e fale: eu vou sentar na mesa aqui porque isso interessa ao meu estado. O mesmo ocorre para vereadores. Escuta aqui, esse assunto me interessa. Não deixam entrar? Divulgue isso, que está sendo impedido de participar do debate. Convoque audiências públicas na Câmara. Tem como fazer. Claro que tem como fazer. Tá? Quem não quer trabalhar, quem não quer discutir, fica arrumando desculpa. Agora, todos esses agentes públicos eleitos que têm mandato para poder trabalhar, eles têm autonomia para fazer isso, Mark. Tanto no executivo quanto no legislativo, eles podem participar. Inclusive, os nossos deputados federais que se arvoram a representar a capital aqui do Paraná também poderiam participar. Você tem ali subsídios da União, talvez você poderia ter uma participação ainda maior, porque parte das gratuidades, inclusive, foram definidas pelos deputados federais lá. Então, você tem uma legislação federal que atribui gratuidades que impactam no sistema, não só em Curitiba, mas em todos os outros municípios. Então é fundamental que todo mundo participe da solução. O que sempre me parece é o seguinte: você tem um problema, daí ninguém quer aparecer. Agora, se você tem qualquer coisa positiva, daí aparece todo mundo. É o mesmo caso lá de Ponta Grossa. Ninguém discutia direito essa questão do transporte, estava atrasada a votação, isso ou aquilo. Acharam um caminho para baixar a passagem, Mark. O que apareceu de vereador dando declaração de que foram parte ali da solução, mas antes ninguém falava nada. É impressionante. Então, daqui a pouco, se acharem algum meio de melhorar o sistema público aqui em Curitiba, daí você vai ver a fila de parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal. Se bobear, vai vir até ministro de Estado dizendo que a gente juntos aqui construiu a solução. Tem que participar desde o começo, tanto nessa questão do transporte, do pedágio, nos nós centrais aqui da população, Mark.